Todos. Muito boa tarde a todos. O meu nome é Jéssica Caetano, pertenço à direção da Eurodefense Jovem Portugal. Estamos aqui presentes para assistir à nossa tertúlia sobre o tema Economia de Defesa, o futuro da tecnologia militar europeia. E para debater sobre este tema temos connosco o Sr. Professor Marco Capitão Ferreira, Presidente do Conselho IDD Portugal Defense. Saúdo todos os participantes, agradecendo a vossa participação. Peço a todos que durante a sessão mantenham o microfone desligado. Qualquer dúvida podem comunicar connosco através do bate-papo do Zoom. No final da intervenção do Sr. Professor, iremos ter espaço aqui para colocação de perguntas, está bem? Podem levantar a mão através do Zoom para as colocar. Bem como podem escrever as perguntas que quiserem através do bate-papo. Desta feita, passo a palavra ao Sr. Professor Marco Capitão Ferreira. Muito bem, muito boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite da Eurodefense Jovem, a que respondi com muito agrado, além de circunstancialmente ser Presidente do Conselho de Administração da IDD Portugal Defense, que é, no fundo, um instrumento de política pública do Estado para o desenvolvimento da economia de defesa, e é ela própria reestruturada há coisa de 1 ano e meio, para dar resposta à dimensão europeia que a economia de defesa tem no contexto daquilo que é uma política europeia de defesa, que até há alguns anos atrás era residual, digamos assim, e que neste momento tem um desenvolvimento muitíssimo acelerado, e Portugal tinha que se adaptar e colocar em condições de poder acompanhar estes movimentos, e portanto para além disso e para além desta circunstância de funções nesta entidade muito em particular, talvez dar-vos algum background. Eu sou professor universitário de formação e, portanto, tenho gosto e dou sempre prioridade a estes convites. Muito obrigado por maturarem. Durante um bocadinho eu vou tentar não ser irremediavelmente maçador, contudo terei que falar de números e, portanto, por isso peço antecipadamente desculpa. Eu vou tentar fazer uma exposição o mais curta possível porque, vão-me desculpar, eu sou um bocadinho egoísta e aquilo que eu tiro mais destas sessões são normalmente as perguntas difíceis que me fazem. E, portanto, eu vou tentar limitar a minha exposição inicial o melhor que conseguir, pese embora, sendo direito, ter tendência a falar demais. Para dar muito espaço para perguntas, se não houver perguntas, não se preocupem que eu tenho mais factos maçadores para vos ir levando até ao final da nossa sessão. Bom, vamos lá ver. O desenvolvimento a nível europeu resulta, enfim, diferentes pessoas têm diferentes interpretações, mas acho que esta parte é relativamente consensual. A Europa percebe-se a partir de meados da década passada, portanto, a partir de 2016, 2018, por aí, percebe-se, primeiro, a ascensão da China, enquanto potência não apenas económica, mas que se vai tornando uma potência geopolítica, e as potências geopolíticas têm normalmente por trás um desenvolvimento das suas capacidades militares. O facto de se ter compreendido que a Rússia, tendo perdido algum poder económico, tinha adaptado as suas prioridades de intervenção ou de capacidade de ter uma voz ativa e um papel ativo, neste caso um papel de disrupção, obviamente, com muito menos recursos económicos, e vemos a Rússia muito ligada a áreas onde, como por exemplo os ciberataques, etc., onde os recursos necessários do ponto de vista económico são muito mais pequenos, conseguindo introduzir níveis de perturbação da estabilidade, neste caso daquilo que chamaremos o Ocidente, ou daquilo que do ponto de vista da Rússia é NATO. E este é o terceiro ponto. A Europa percebe-se também, muito por força
de uma postura americana que já vinha mudando. É muito fácil associar a perturbação no grau de confiança que a Europa tem de que o grande parceiro na NATO, que são os Estados Unidos, no fim do dia garantirão coletivamente a segurança de todos. O presidente Trump foi particularmente vocal, muito ao seu estilo, nessa matéria, mas a verdade é que a política americana já vinha sendo uma política de maior exigência aos parceiros da NATO, em termos de desenvolverem eles próprios capacidades que os tornassem menos dependentes e, portanto, onerassem menos do ponto de vista das capacidades dos Estados Unidos, tanto que essa política vinha atrás e continua. E, portanto, a Europa foi confrontada, entre outras coisas, com estas três, decide-se finalmente a incorporar uma dimensão de defesa naquilo que é a política europeia. A primeira tentativa de fazer isto até é anterior às comunidades económicas europeias, era a chamada Comunidade Europeia de Defesa, que nunca chegou a nascer. E uma das razões que não nasceu é porque havia a NATO e, portanto, estava o assunto resolvido, digamos assim. Ora, a União Europeia é confrontada com estas três realidades e ainda por cima uma parte importante daquilo que são as capacidades em matéria de de tecnologias e equipamentos militares estão repartidas entre França e Reino Unido. E dá-se o caso de que no mesmo passo, ou quase, o Reino Unido começa a preparar aquilo que depois veio a verificar, que foi a sua saída da União Europeia. E, portanto, se é verdade do ponto de vista político e económico, a União Europeia do eixo Paris-Berlim, Alemanha-França, em matéria de capacidades militares, a Alemanha nunca teve e continua a ter muita relutância em ter um papel que seria de esperar face à sua dimensão populacional, face à sua capacidade industrial e de inovação e face à sua importância geopolítica. Eu costumo dizer que os outros países europeus estão muito mais preparados para uma Alemanha, digamos assim, com mais capacidades militares do que a própria Alemanha. Ou seja, os alemães são os primeiros a terem muita dificuldade, por razões históricas, que são conhecidas de todos, e seguramente num fórum interessado nestas matérias como é este, isso não passará despercebido, são os próprios alemães que resistem à ideia. E, portanto, a Europa está confrontada com uma situação muitíssimo difícil. E faz aquilo que a Europa normalmente faz o menos que pode, o mais tarde consegue. Esperamos 50 ou 60 anos e a Europa decide que vamos tentar dar política de defesa. Ora, não há, para haver uma política de defesa comum, tem que haver desde logo a capacidade de olhar para a Europa e ver uma capacidade militar conjunta. O que acontece atualmente é que a capacidade militar conjunta da União Europeia é limitada, e é limitada em parte porque cada Estado-membro sempre tratou, historicamente, mesmo no âmbito da União Europeia, sempre tratou das suas matérias de defesa de forma razoavelmente isolada, com um ou outro programa colaborativo aqui ou ali entre países mais próximos. Nenhum deles, aliás, com um especial sucesso do ponto de vista de acomodar em tempo útil desenvolvimentos tecnológicos e, acima de tudo, tornar a Europa um concorrente credível no mercado internacional em matéria de equipamentos militares. E, portanto, o primeiro problema com que nos confrontamos é um problema de fragmentação. A Europa tem demasiados produtores de equipamentos e tecnologias militares, o que quer dizer que duplica, triplica e quadriplica os esforços de investigação e desenvolvimento, porque cada país faz os seus para produzir para si, com as suas próprias indústrias. Este é o cenário europeu que se pretende começar a alterar.
Obviamente que estas coisas não se mudam de um dia para o outro e o que temos vindo a assistir são sucessivos passos. O mais importante dos quais, eu imagino que já, enfim, tenham tido a ocasião de ouvir falar, é o chamado Fundo Europeu de Defesa. É verdade que o Fundo Europeu de Defesa não é uma bala de prata que vai agora resolver do pé para a mão, até porque ele tem uma duração anos na Europa seja considerado rápido. São 7 anos de Fundo Europeu de Defesa com o objetivo de unir a capacidade industrial europeia em torno de projetos comuns, tanto que as empresas só podem candidatar-se ao Fundo Europeu de Defesa se for um consórcio com pelo menos 3 Estados-membros. E aquilo que estamos a assistir, decorre este ano a primeira ronda de candidaturas, aquilo que na gíria de Bruxelas se chama a primeira call no sentido de chamada, digamos assim. A primeira chamada para a apresentação de candidaturas termina este dia 9 de dezembro, portanto, daqui a umas poucas semanas. Mas haverá anualmente, e a de 2022, esta, como foi o primeiro ano, começou um pouco atrasada e, portanto, vai terminar só no final do ano, mas o calendário normal e que devemos ter a partir de 2022 é que estas linhas de financiamento se abram a candidaturas anualmente, mais ou menos por altura de junho, julho de cada ano. Estes projetos pretendem gerar novas tecnologias, desenvolvimentos de tecnologias existentes, mas pretendem, acima de tudo, começar a combater a tal fragmentação, duplicação, triplicação ou quadriplicação de esforços, que significam que a Europa não consegue competir nem com os Estados Unidos, nem pensar, nem sequer em algumas áreas com Estados com uma dimensão bastante menor do que a União Europeia considerada como um todo. E porquê é que isto é importante? Bom, é importante por estas razões que vos expliquei e do ponto de vista da competitividade da economia de defesa, coloca um desafio muito particular a Portugal. Esta consolidação de uma capacidade militar europeia pressupõe a consolidação da capacidade industrial. Ora, se vamos consolidar a capacidade industrial, isto traduz-se muito pragmaticamente no seguinte: nós vamos ter na Europa, a Europa tem, os Estados Unidos têm 3 fabricantes de rádios para comunicações militares, comunicações seguras, naturalmente, que é um nicho de mercado muito específico, tem um cliente apenas e tão só, que são as Forças Armadas. Os americanos, como vos disse, têm 3, porque há um que só faz para um segmento, mas pronto, 3 fabricantes. A Europa tem 14. São 14 vezes o custo de investigação e desenvolvimento para chegar à mesma tecnologia. E depois há o problema da interoperabilidade, porque nem sempre, estranho seria, os esforços de investigação e desenvolvimento das diferentes indústrias dos diferentes Estados-membros conduzem a soluções iguais. E, portanto, muitas vezes elas não conversam, digamos assim, umas com as outras. Ora, não há uma capacidade militar conjunta se não tivermos interoperabilidade e compatibilidade de equipamentos a um nível muitíssimo elevado. Nós já às vezes temos dificuldade aqui internamente esta capacidade de uso conjunto das capacidades, quanto mais a nível europeu. O Fundo Europeu de Defesa, de certa forma, ao estimular que os novos projetos de investigação e desenvolvimento já nasçam com uma perspectiva pan-europeia, venham a levar que estas empresas que para já se juntam para se candidatarem a fundos para desenvolver um determinado equipamento ou uma determinada solução tecnológica, venham no futuro, supondo que terminam com sucesso o seu processo de investigação e desenvolvimento, é perfeitamente natural e expectável que venham a continuar a colaborar no futuro,
de forma cada vez mais próxima para responder a futuras encomendas que os Estados-membros farão destes equipamentos e destas tecnologias e que, a prazo, acabem por se juntar. E porquê é que isto é um desafio muito particular para Portugal? Por exemplo, e não foi por acaso, confesso que escolhi o exemplo dos rádios, Portugal tem um fabricante de telecomunicações na área militar, aliás, é uma empresa bastante antiga, e um dos exemplos de sucesso da economia de defesa em Portugal, em termos de gerar não só a satisfação das necessidades das nossas Forças Armadas, mas também pela sua relação qualidade-preço e pela sua atualização tecnológica, ter encontrado fora de Portugal Forças Armadas interessadas no produto e exportarem hoje em dia, nós na área de comunicações exportamos muito perto de 60% a 70% daquilo que se produz, que é uma taxa de exportação que é 3 vezes a média da economia portuguesa, é uma taxa de exportação absolutamente extraordinária, o que quer dizer que não só é bom para as Forças Armadas portuguesas, que têm equipamentos comprovadamente muito competitivos, como o custo de desenvolver esses equipamentos acaba por ser diluído e, portanto, como não fornecem só as Forças Armadas portuguesas, esta empresa tem outros clientes a ajudarem a suportar os custos da investigação e desenvolvimento. E as nossas Forças Armadas têm os orçamentos que têm, não têm outros, e nunca será um comprador suficientemente grande para diluir custos muito elevados de investigação e desenvolvimento. Ora, dizia-vos eu, até é uma área onde nós temos uma empresa competitiva, que serve bem as nossas Forças Armadas, que serve bem o país, e tempo que cumpre um desidrato de política de defesa pura e dura, que é uma autonomia estratégica em matéria de comunicações militares que nós temos, também é boa política económica, porque cria uma série de emprego qualificado e exporta imenso, que é aquilo que se pede normalmente à economia portuguesa que faça. Tomar a nós que todas as outras áreas da economia criassem emprego tão qualificado e exportassem tanto quanto a economia de defesa como um todo. A economia de defesa, já agora, é um conceito relativamente novo, vai sair para o mês que vem e eu chamo a atenção, vai ser divulgado no site da IDD Portugal Defence, naturalmente, mas também terá uma sessão pública julgo eu, no Instituto de Defesa Nacional, e teremos todo o gosto, vamos divulgar um link, teremos todo o gosto, se quiserem, que assistam, que é, no fundo, um estudo que caracteriza pela primeira vez o ecossistema da economia de defesa em Portugal. E quais são as suas características? Pequenas e médias empresas, muito exportadoras, que incorporam muita tecnologia em relação à média da economia portuguesa, que criam um emprego mais qualificado do que a média da economia, são muito pequenas. E no movimento de consolidação europeia, nós corremos aqui um risco. E o risco é que, se vamos passar de 14 fabricantes de rádio para 3 ou 4, que os 3 ou 4 sejam um italiano, um francês, um espanhol e um alemão. E este é o risco, mas também é a oportunidade, porque se nós conseguirmos incorporar-nos nestes consórcios que se vão formando por essa Europa fora, quer para o Fundo Europeu de Defesa, quer para os projetos da cooperação estruturada permanente, da PESCO, quer noutras áreas em que temos vindo a assistir a desenvolvimentos, se nós conseguirmos posicionar bem as empresas portuguesas que são competitivas, elas terão acesso a um mercado muito maior, porque o seu mercado interno deixa de ser Portugal, o seu mercado interno passa a ser a União Europeia, e depois trata-se de exportar para fora do espaço da União Europeia, numa escala muito maior do que aquela que é possível atingir a partir de uma base económica relativamente pequena. Peço desculpa, professor Marco, deixámos de ouvi-lo. Não conseguimos ouvi-lo.
Senhor professor, ainda não conseguimos ouvir. Pedimos desculpa. Senhor professor, continuamos a não conseguir ouvi-lo. Só se tentar voltar a entrar de novo Na sessão, na exatamente. sessão, exatamente. Senhor professor, posso apresentar a sugestão de sair da sessão e voltar a entrar? É que nós não estamos de todo a conseguir acompanhar aquilo que nos está a dizer. Peço desculpa. Professor Marco, consegue ouvir-me? Consegue ouvir-me a mim? Obrigada. Aguardamos. Obrigada. Guardamos então pela chegada novamente do Sr. Professor Marco Capitão Ferreira. Eu peço a todos os participantes, porque já estamos quase a abrir o tempo de debate, para colocarem possíveis questões no bate-papo aqui do Zoom, para depois serem respondidas pelo Sr. Professor. Eu ia perguntar se agora já me ouvem. Sim, sim, perfeitamente, Sr. Professor. Pronto, então passamos do meu computador para o meu telemóvel, que foi a solução que eu consegui encontrar. Bom, estava eu a dizer-vos, e vou só concluir este ponto, uma enorme oportunidade, este movimento de consolidação, mas também um enorme risco, e é para isso mesmo que há uma reestruturação da forma como o Estado, digamos assim, está equipado para tentar coordenar estas muitas pequenas empresas para que elas tenham um lugar no futuro da defesa europeia e da indústria de defesa europeia. E agora sim, a questão que, julgo eu, era a Joana, estava a tentar colocar e que eu não conseguia ouvir. Não te ouvimos, Joana. Tens o microfone desligado.
Peço desculpa. Não, era só para Pensa que era eu informá-lo outra vez. que pronto, não estávamos a ouvi-lo e peço desculpa aos participantes e obrigada pela sua disponibilidade, professor, e dizer aos participantes, se tiverem questões para colocar ao professor, a sua intervenção foi muito interessante e esclarecedora. Eu estou a gostar muito, portanto, se tiverem questões, levantem a mão ou coloquem no bate-papo e a Jéssica fará uma moderação excelente. E obrigada, e peço desculpa mais uma vez. Bom, aqui através do bate-papo já temos uma pergunta colocada por Paulo Gonçalves e eu vou passar então a ler esta pergunta, senhor professor. O Paulo diz o seguinte: gostava de saber o que é que a defesa europeia está a pensar fazer no tocante à transição energética dos meios militares. Não o conseguimos ouvir, senhor professor, tem o microfone desligado. Peço desculpa. Não tem importância. Já está resolvido. Se não voltamos ao computador, vamos saltitando até termos o equipamento a funcionar. É uma excelente pergunta e eu acho que não sou só eu que não tenho uma resposta imediata para lhe dar. Acho que eles lá em Bruxelas também ainda não sabem. É verdade que já há algum... já é introduzido nos documentos, nomeadamente na chamada bússola estratégica, já se começa a falar de questões relativas a alterações climáticas e à necessidade de descarbonização também no âmbito das Forças Armadas, mas eu diria que aqui, ao contrário das outras áreas, onde normalmente as Forças Armadas lideram em termos de desenvolvimento tecnológico, esta é uma área onde os imperativos de garantia de bom funcionamento e de resiliência e de resistência dos equipamentos militares vão dificultar. É verdade que já há aqui e ali projetos piloto bastante engraçados que vão pondo o pezinho na água e há vários deles candidatos a fundos europeus. Eu vou dar talvez 3 ou 4 exemplos. Um é uma parte, digamos, da pegada ecológica das Forças Armadas não é ligada à parte operacional. São os edifícios, são os refeitórios, e aí as soluções são fáceis de aplicar, porque são as mesmas que se aplicam noutras áreas. Por exemplo, a base aérea de Monte Real, onde estão situadas as nossas esquadrilhas de F-16, tem um parque de painéis solares e a base em si já funciona muito com recurso a energias renováveis. Os F-16, contudo, continuam a queimar bom velho combustível fóssil e não é antecipável, eu diria, até 2050, que a maturidade de uma tecnologia alternativa tenha chegado ao grau de desenvolvimento tecnológico necessário para permitir manter o desempenho dos equipamentos militares e não recorrer a fontes de energia que não são renováveis. Dito isto, os F-16 se calhar serão talvez os últimos, ou o exemplo mais difícil. Há outras áreas, nomeadamente nos veículos terrestres, em que quer as tecnologias de hidrogénio, mas novamente aqui, estranhamente, e ao contrário do que historicamente costuma acontecer, a defesa está a ir atrás das soluções desenvolvidas para o resto da sociedade e não a liderar o desenvolvimento de soluções que, no âmbito daquilo a que chamamos a doutrina do duplo uso, acabam depois por terem outros usos para a sociedade. Como dizia, o hidrogénio, a ideia de começar a utilizar para veículos, por exemplo, terrestres mais pequenos, soluções de mobilidade elétrica, já existem. Quando é que vão estar massificados, no sentido em que podemos dizer que as Forças Armadas fizeram uma transição energética? Eu pessoalmente tenho muitas reservas que isso vai acontecer nos próximos 20 a 30 anos, por esta razão, porque não pode haver compromisso quanto ao grau de desempenho, ou seja, se eventualmente, por exemplo, numa situação de
carros elétricos. Nós aceitamos que se calhar temos um bocadinho menos de autonomia, a não ser que vamos comprar um modelo muito mais caro. Num avião de combate isto não é aceitável, ter menos autonomia, porque isso compromete o seu valor operacional. E, portanto, eu diria que é uma área onde devemos continuar a trabalhar, com certeza, mas sem grandes ilusões quanto ao facto de que vai ser um processo, que a defesa não lidera, ao contrário do que acontece em tantas outras áreas. E segundo, que vai demorar mais tempo do que eventualmente gostaríamos. Dito isto, pode haver de repente uma disrupção tecnológica que permita que esta transição ocorra mais depressa e que eu não sou capaz de antecipar. Se fosse capaz de antecipar essas coisas, o meu nome era Elon Musk e eu era o homem mais rico do mundo. E, portanto, não sei se respondi inteiramente à sua pergunta, mas se tiver algum follow-up, estou aqui disponível para também dar espaço a outras questões que possam haver. Obrigada, Sr. Professor. O Paulo respondeu no chat que está esclarecido. Eu passo então para outra pergunta do Salvador. Ele está a assistir a esta tertulia desde Espanha, e ele pergunta o seguinte: estamos a um passo de introduzir energia nuclear a menor escala para suprimir, lá está, essa transição energética? Em Portugal, seja do meu conhecimento, não. Embora, obviamente, não devamos ser cegos ao facto de que outros Estados europeus, desde logo Espanha, mas, por exemplo, remeto-vos para declarações desta semana do presidente francês dizendo que a França vai reiniciar, coisa que não fazia há décadas, a construção de novas centrais nucleares, porque o nuclear vai surgindo como uma espécie de mal menor, uma vez que, em termos de emissões de carbono, a energia nuclear é uma energia que podemos considerar limpa. O problema são os outros problemas relativos à energia nuclear, que é possível miniaturizar os reatores para não serem aquelas grandes centrais de produção elétrica e serem utilizados em equipamentos militares. Não só é possível, como se faz em muitos países do mundo. Muitos não. Deixem-me corrigir a mim próprio. Numa mão cheia de países. É uma tecnologia que está reservada a grandes potências. Há submarinos com propulsão nuclear, há porta-aviões com propulsão nuclear, e, portanto, ela é possível e a tecnologia para o efeito existe. O que ela não está é disseminada. Sendo muito objetivo, a Europa não está em condições de seguramente adotar agora de repente uma filosofia e seria essencialmente na área naval que seria mais fácil fazer essa conversão, adotar a energia nuclear como uma forma de descarbonização da atividade das Forças Armadas. Dito isto, há países que estão apostados a entrar na tecnologia nuclear. É o caso da Austrália, que muito famosamente também nos últimos tempos trocou um contrato para submarinos convencionais com França para um contrato com submarinos nucleares com os Estados Unidos e uma parceria também em parceria também com o Reino Unido, uma vez que os Estados Unidos e o Reino Unido partilham a tecnologia dos submarinos nucleares. E reparem bem então a escala a que estamos a falar. É uma escala tal que os próprios Estados Unidos procuram parcerias para dividir os custos inerentes ao desenvolvimento destas tecnologias. Agora, tirando a aplicação em submarinos e a aplicação em grandes navios, como por exemplo porta-aviões, não há atualmente utilização de energia nuclear que eu saiba, e há muita coisa que eu não sei, em equipamentos militares. Obrigada, Sr. Professor. Passo à próxima pergunta. É do Pedro Constantino, que pergunta o seguinte: a política europeia de defesa já tem uma plena capacidade em termos de cibersegurança e ciberdefesa?
Bom, tendo em conta que estamos a usar um meio de comunicação não seguro, põe-me numa posição muito difícil, porque como é que eu lhe dou a minha avaliação se está toda a gente a ouvir, ou potencialmente a ouvir-nos? Estamos muito aquém, muitíssimo aquém daquilo que podíamos, mas é por acaso um bom gancho para falar de uma coisa, que é, eu falei-vos há pouco países grandes, países pequenos e os riscos para os países pequenos. Curiosamente, a área da ciberdefesa, e eu não confundiria ciberdefesa com cibersegurança. Cibersegurança é defensiva, ciberdefesa tem a dimensão defensiva e tem necessariamente uma dimensão de contramedidas, ou se quiserem, uma linguagem mais bélica, de contra-ataque. Um dos países europeus que está a liderar, mas a liderar com toda a clareza essa matéria, é um pequeno Estado báltico, porque sofreu mais do que uma vez ciberataques bastante violentos do ponto de vista dos seus efeitos sobre o normal funcionamento da economia, e, portanto, muito antes do resto da Europa tomar isso como uma prioridade, já eles estavam a desenvolver. O que eu vos posso dizer é, há 3 iniciativas em curso, uma que, aliás, é liderada por Portugal, que é o CAI, C-A-I-H, enfim, vocês já devem estar habituados, isto na defesa, se não houver 5 siglas por cada 10 palavras, estamos a falhar qualquer coisa. O CAI é uma academia para formar quadros para ciberdefesa, e acho que isto indiretamente responde à sua pergunta. Está a Europa hoje capacitada? Bom, se estivéssemos hoje capacitados ao nível de ambição que temos, não quer dizer que não tenhamos nenhuma capacidade, temos, obviamente, em Portugal também, mas não estamos no nível de capacidade que ambicionamos estar. Tanto que uma das iniciativas em curso é uma ciberacademia, onde vamos, no fundo, treinar militares para este novo domínio operacional. Tal como se treina um militar para a Marinha, ou se treina um militar para a Força Aérea, ou se treina um militar para o Exército, também teremos de treinar militares para o ciberespaço e, já agora, que estamos com a mão na massa, para o espaço. São os 2 novos domínios operacionais, novos quer dizer, já andam aí há muito tempo, mas comparados com os outros que têm centenas de anos, são relativamente novos. E, portanto, uma das iniciativas que, aliás, Portugal, repito, lidera, é exatamente a criação desta Academia Europeia para formar futuros militares ou futuros técnicos da indústria de defesa que possam desenvolver soluções para utilização pelas Forças Armadas na área da ciberdefesa. Portugal incluiu pela primeira vez a ciberdefesa como prioridade de investimento para a defesa nacional só em 2019, portanto, anteontem, do ponto de vista destas coisas. É óbvio que já se faziam coisas antes, mas em termos de assumir como prioridade e no âmbito da própria lei de programação militar, reservar uma fatia do investimento para esta área, só foi assumida em 2019 como sendo mais uma prioridade igual às outras, digamos assim. Até aí o que nós tínhamos era esforços mais ou menos concertados entre o Estado-Maior-General das Forças Armadas, os ramos das Forças Armadas, o próprio Departamento da Polícia Judiciária que lida com a cibercriminalidade, onde existe um grande acervo de conhecimento técnico, mas acima de tudo, e já agora, a ciberdefesa não se faz só com capacidade técnica, faz também com um conhecimento do sistema, um conhecimento de contexto, digamos assim. É também uma área onde, tal como um exército para se deslocar precisa de conhecer o melhor possível o terreno para onde vai, também na ciberdefesa a experiência conta muito para sermos mais eficazes na utilização. Portugal não tem fragilidades que outros Estados-membros têm, que é fruto de uma circunstância objetivamente infeliz, mas do ponto de vista da ciberdefesa é simpática, que é, nós não temos uma economia tão digitalizada quanto outros países têm.
e, acima de tudo, no que respeita às chamadas infraestruturas críticas, a informatização delas em Portugal não é tão intensiva como é, por exemplo, em França ou como é na Alemanha. O que quer dizer que um ciberataque a Portugal, nós estamos protegidos pela nossa própria falta de evolução tecnológica em alguns setores. E outros países que têm já esses setores com uma dimensão digital muito importante, em termos, por exemplo, de comando e controle de produção de energia elétrica, de comando e controle até, por exemplo, de distribuição da água, como têm essa digitalização feita, e sistemas automáticos e inteligência artificial a gerir esses sistemas, têm uma fragilidade que têm que proteger, e que em Portugal há áreas onde infelizmente ainda não precisamos, porque ainda não evoluímos nessa direção. Muito obrigada, Sr. Professor. Ora, essa. O Pedro acabou por colocar aqui outra pergunta no nosso chat, a qual eu vou ler. Diz o seguinte: o lobbying das empresas europeias de defesa junto de Bruxelas é conhecido. Como conseguir uma interoperacionalidade da política europeia de defesa quando sabemos que este lobbying de interesse económico existe? Olha, é um dos nossos desafios, porque obviamente Portugal não faz parte dos países que têm uma grande ou um grande grupo de empresas de defesa capaz de fazer este lobby em Bruxelas. Ele efetivamente existe, não vale a pena estar aqui agora a pôr paninhos quentes, nem esta conversa teria utilidade absolutamente nenhuma se eu fizesse uma coisa agora muito redonda a tentar desmentir o óbvio. Há na Europa 4, 5, 6, 7 grandes grupos de defesa que, no tal movimento de consolidação de que vos falei há pouco, serão de certeza daqueles que vão sobreviver. E, se no que depender deles, consumirão ou absorverão tudo pelo seu caminho. Como é que nós combatemos isto? Bom, três instrumentos fundamentais. Primeiro, o futuro da política europeia de defesa não é compaginável com beneficiar apenas algumas empresas de alguns Estados-membros. E, portanto, mesmo estas grandes empresas compreendem, a determinada altura, que não podem estar completamente numa lógica de mercado, de conquista de mercado europeu, porque isso depois significará, quando negociarmos o próximo quadro financeiro plurianual, os países que não sentiram os benefícios da política europeia tenderão a não dar o seu voto positivo à afetação de recursos da União a esta área. Portanto, a nossa primeira defesa é que estas grandes empresas são muito sofisticadas, são empresas de uma dimensão enorme, não são alheias à realidade de que é necessário manter o suporte político. Agora, obviamente elas farão o menos possível para manter isto. Como é que nós somos mais proativos em combater este lobby? Olha, primeiro, e é mais uma das funções que está implicitamente cometida à Portugal Defence, é nós, por exemplo, temos um papel de interlocutores com esses grandes grupos económicos em nome do conjunto das empresas portuguesas. Explicando isto com uma coisa muito prática. Uma pequena empresa portuguesa que tem 3 engenheiros e desenvolveu agora uma maneira nova de fazer qualquer coisa, queria muito fornecer, deixem-me cá escolher um gigante da defesa europeu, ou Calhas. Queria muito fornecer a Thales, francesa, que é uma empresa que fatura mais de 10 mil milhões de euros por ano, para termos aqui uma ideia do que é que estamos a falar. É uma pequena empresa portuguesa com 3 engenheiros, telefona para a Thales ou manda um e-mail e a probabilidade de ter algum tipo de resposta é muito próxima de zero. Como é que se consegue então fazer esta ligação? Bom, ao representar, de certa forma, e ter um papel na dinamização da totalidade da economia portuguesa, e sendo, por outro lado, uma entidade da esfera do Ministério da Defesa Nacional, a Portugal Defence consegue muitas vezes fazer esse papel de meter o pé na porta, digamos assim, para tentar deixar passar algumas empresas portuguesas em portas que normalmente estão fechadas para elas. Isto implica alavancarmos a nossa capacidade coletiva e agirmos como uma unidade, porque se forem
200 empresas isoladamente, cada uma delas muito pequenina, tentar fazer este caminho, nenhuma delas vai conseguir transpor. Todos juntos, não vos vou dizer que é uma maravilha, e não vos vou dizer que é fácil, e não vos vou dizer que não se sente na mesma o efeito do lobby, mas conseguimos ter uma voz, conseguimos ter uma presença e conseguimos minimizar um pouco aquele efeito de rolo compressor que estas empresas têm. E estamos também muito atentos e somos muito vocais, ou seja, usamos os fóruns onde temos presença e onde, em nome da indústria portuguesa de defesa, nos compete falar para denunciar qualquer tentativa de criar aqui uma espécie de grandes conglomerados associados a grandes países com exclusão de todos os outros. Até porque, e nesse ponto de vista, um conceito que na área da defesa se conhece há muito, mas que hoje em dia está popularizado no discurso público, que é a ideia de resiliência. Uma indústria excessivamente verticalizada não é resiliente, porque se houver um problema numa destas grandes empresas, olhem o ciberataque, por exemplo, ficamos, como estamos todos dependentes da mesma empresa, ficamos de repente paralisados. Não é por acaso que os americanos, por exemplo, não têm só um fabricante de caças de combate, têm dois. E mais uns trocos. Mas vá, têm dois. Não têm só dois fabricantes, não tem só um fabricante de rádios, como vos disse há bocado, tem 2, 3, consoante o critério que utilizemos. E, portanto, isto também significa que o cumprimento dos próprios objetivos da defesa nos ajudam a argumentar contra. Agora, obviamente que estes lobbies não se compadecem nem são bons interlocutores para tentarmos ter esta conversa. Esta conversa tem que ser tida como contrapeso a esses lobbies junto dos decisores políticos nacionais, junto dos decisores políticos europeus. Isto significa, junto da Agência Europeia de Defesa, junto da DEFIS, que é a nova direção da Comissão Europeia, e precisamente para a área de espaço e defesa, por acaso liderada por um francês, não sei se a ironia passa bem no Zoom, mas caso não passe, fica aqui esclarecido. Por acaso, é um francês, que é um dos Estados que tem uma economia de defesa mais pujante e mais expressiva na Europa, e diplomaticamente junto dos nossos parceiros europeus. Nós também temos aqui uma função de charneira, que é de entre os países considerados mais pequenos, que é o caso de Portugal, nós temos condições de, no âmbito, por exemplo, das candidaturas ao Fundo Europeu de Defesa, Portugal não vai agora liderar um grande programa para criar um novo tipo de helicóptero para a Europa como um todo. Não temos tamanho para isso. Mas poderemos liderar projetos complementares e projetos mais pequenos e ajudar a trazer países que, comparativamente a Portugal, estão ainda menos desenvolvidos em termos das suas economias de defesa. Falo de uma Roménia, por exemplo, falo de uma Estónia, por exemplo, que tem os seus nichos de excelência, com certeza, mas no global beneficiarão, por exemplo, de uma liderança portuguesa num projeto que não tem que ser um projeto de investigação de 500 milhões de euros, pode ser um projeto de investigação de 50 milhões de euros, o que para a dimensão portuguesa já seria qualquer coisa muito expressiva, e é também aí que temos feito alguma aposta e também é aí, de certa forma, que me parece, ou me vai parecendo, que a Comissão Europeia espera, que é isso que a Comissão Europeia espera de Estados como Portugal, mas não só Portugal. É que espera dos Estados grandes que integrem nos projetos grandes os Estados médios, isto em termos de indústria e defesa, e espera dos Estados médios que integrem em projetos mais pequenos os Estados pequenos, do ponto de vista da capacidade. E assim teríamos uma espécie de matriosca de projetos, desde os grandes projetos, esses sim, muito alinhados com os tais lobbies, até projetos de média dimensão, até projetos de pequena dimensão, todos eles serão necessários, desde que haja, e isso está em construção no âmbito do CARD e da bússola estratégica, um alinhamento, que saibamos que este pequeno projeto vai se integrar naquele sistema,
por sua vez, vai fazer parte daquele equipamento. Nós não fabricamos o equipamento, isto fica com uma das empresas grandes, mas fabricamos o componente que vai para o sistema, que vai para o equipamento. Portugal consegue estar naquilo que se chama Tier 3, Tier 2, ou seja, nós temos alguma capacidade de fornecer sistemas completos, por exemplo, na área de comunicações, vou voltar a esse exemplo, mas não é a única, mas também somos fornecedores de quem fornece sistemas completos. Ninguém hoje em dia fabrica tudo, o que incorpora no equipamento militar e, portanto, há forma de nos coordenarmos desde que as grandes empresas consigam disciplinar a sua natural inclinação para consumirem toda a massa, aqui no sentido figurativo, de energia e não de dinheiro, toda a massa que este movimento de expansão de um projeto europeu de defesa vai provocar. Não sei se há mais questões. Ora, esta. Não me agradeçam, isto para mim está a ser é parte melhor do meu dia, garanto-vos. Muito obrigada, Sr. Professor. Aqui uma última pergunta. Passo a palavra ao Miguel para colocar a sua pergunta. Miguel. Ótimo, obrigado, professor, pelo esclarecimento. A minha pergunta é mais, pedir um comentário do professor, e já estamos na reta final, é sobre o Fundo Europeu de Defesa e os potenciais do Fundo Europeu de Defesa. Ou seja, a percepção que se tem é que o Fundo Europeu de Defesa é muito direcionado para as empresas e estando aplicado na defesa, não está aplicado noutros pontos e, portanto, noutros fundos e há uma percentagem inerente aos membros da União Europeia desse fundo. Portanto, Portugal tem uma percentagem desse fundo que deveria ir buscar. E, portanto, a minha pergunta primeiro era se prevê que no âmbito nacional consigamos alcançar essa percentagem do fundo que nos compete. E depois, que foi um pouco dentro da pergunta anterior, e um pouco esta ideia também de que pode criar um desânimo aos Estados pequenos e menos industrializados, porque depois ela pode também, o fundo pode beneficiar mais as grandes indústrias e os grandes países e até dotar esses países de capacidades, portanto, e não dotar os pequenos países de capacidades, porque se os Estados que estão inseridos nos projetos fazem a aquisição do produto, os Estados pequenos não o fazem necessariamente. Portanto, e esta segunda pergunta era mais para esta parte. Na segunda fase de aquisição dos equipamentos, no âmbito da NATO, já tivemos essa situação de haver equipamentos comprados pela Aliança e de uso comunitário. É um pedido de um comentário do professor, o que é que considera de o próximo passo poder ser a aquisição comunitária destes equipamentos, porque isso sim irá dotar realmente a União Europeia de capacidades para usá-las enquanto uma ótica mais supranacional. Bom, então são duas partes, são duas perguntas, eu vou responder por partes. Primeira parte, eu tinha que me ir embora amanhã se não acreditasse que nós conseguimos, nós, Portugal, ecossistema da economia de defesa, conseguimos ir buscar a nossa parte, porque é assim, que nós contribuímos com dinheiro português para o Fundo Europeu de Defesa, é certo. Se nós recebemos dinheiro do Fundo Europeu de Defesa, depende da qualidade das nossas candidaturas. Há sinais animadores. No âmbito de uma coisa chamada PADR, que no fundo foi, como o nome, aliás, quer dizer, foi uma ação preparatória do próprio Fundo Europeu de Defesa, e no âmbito dos projetos EDIDP, o que nós vimos foi que Portugal, vamos lá, empresas portuguesas integraram consórcios no âmbito da última call do EDIDP, que no total esses consórcios onde as empresas portuguesas estão foram pescar 70 ou 80 milhões de euros para investigação e desenvolvimento. E, portanto, nós somos capazes de fazer as redes, somos capazes de nos integrar nos consórcios. Neste primeiro ano do Fundo Europeu de Defesa, eu não teria muitas expectativas, porque, e agora isto pega um bocadinho com a segunda parte da sua questão, que é, os Estados-membros, no âmbito dos projetos da PESCO, ali ao lado, começaram a desenvolver projetos conjuntos, mas muitos deles comprometeram-se e depois financiamento. Onde é que está?
Não vou dizer que Portugal foi um deles, mas foi. Sim, senhora, nós participamos neste projeto e mais no outro, e mais no outro, e mais no outro, e depois quando se vai ver no orçamento, onde é que está o dinheiro para isto tudo? Os Estados-membros foram os primeiros a, neste primeiro ano do Fundo Europeu de Defesa, vieram satisfazer as suas necessidades de financiar os projetos de PESCO ao próprio Fundo Europeu de Defesa. E, portanto, este primeiro ano é típico, porque no primeiro ano as empresas tiveram uma concorrência desleal. Foram os próprios Estados-membros, através dos seus líderes industriais, a virem buscar dinheiro ao Fundo Europeu de Defesa para os projetos da PESCO, que estavam subfinanciados. Agora, o fundo são 7 anos. E, portanto, quem olha só para a biqueira do sapato normalmente acaba a bater com a cabeça num candeeiro na rua. E, portanto, vamos levantar a cabeça e ver no segundo, e terceiro e quarto ano isto já não vai acontecer. E, portanto, eu diria que a nossa expectativa mínima tem que ser, pelo menos, tirar do Fundo Europeu de Defesa o mesmo que lá pusemos. Ou seja, ficarmos em casa, digamos assim. Isto seria, diria eu, a definição mínima de não nos ter corrido mal. Mas, enfim, eu sou um otimista, eu acho que nós vamos conseguir um pouco mais. Também não vos vou dizer, vamos conseguir o dobro, porque isto no fim é um jogo de soma nula, porque se nós conseguirmos o dobro do que lá pusemos, é porque algures um Estado-membro qualquer pôs lá esse dinheiro e não teve esse retorno para a sua economia. E lá entramos no problema do suporte político. E, portanto, eu acho que o nosso nível de ambição deve estar muito alinhado com nós valemos X% do Fundo Europeu de Defesa e, portanto, devemos ambicionar ir buscar X% do Fundo Europeu de Defesa. Se conseguirmos isto, devo dizer-vos que nos próximos 7 anos teremos para investigação e desenvolvimento de produtos e tecnologias militares em Portugal um orçamento como nunca foi visto em tempo de paz. E, portanto, é esta a dimensão do Fundo Europeu para Portugal. É que em França ou em Espanha o Fundo Europeu são trocos. São trocos porque, face à dimensão do que já é investigação e desenvolvimento e o esforço de investimento que é feito nesses países, o Fundo Europeu de Defesa, bom, enfim, é agradável, não se diz que não é mais um financiamento, mas não vai mudar a vida da Airbus, não vai mudar a vida da Talos, mas talvez mude a vida, deixe-me escolher agora aqui ao calhas uma empresa portuguesa que eu acho que tem potencial e que está subdimensionada neste momento. Olha, até nem sequer é considerada uma empresa de defesa. É capaz de mudar a vida de um laboratório de uma universidade de Aveiro que está a trabalhar em novos materiais e em nanotecnologia e em materiais inteligentes, chamemos assim. Enfim, julgo ter respondido pelo menos à primeira parte da sua pergunta. A segunda parte eu não tenho tanta certeza se respondi. Quer concretizar mais qualquer coisa para me ajudar a afinar a minha resposta? Sim, a segunda parte, confesso que é mais arrojada, porque é no plano das aquisições, não é? Portanto, já entra numa ótica que a Comissão não pode atuar, portanto, que é a União Europeia adquirir equipamentos, não é? A União não vai adquirir equipamentos. Não nos próximos 7 anos. Nos próximos 7 anos o que a União diz é, e no fim do processo de desenvolvimento, os Estados-membros pegam no seu orçamento nacional e adquirem. Isto é um problema grave, é que na Europa também há regras sobre o déficit das contas públicas e, portanto, era muito mais inteligente fazer como está a dizer. Agora, a Europa nem sempre é conhecida por tomar opções inteligentes. E este é mais um caso. Porque adquirir em conjunto tinha uma vantagem, adquirir a partir da União Europeia tinha 2 vantagens enormes. Primeiro, não onerava os países em matéria de déficit e dívida pública. O que dava muito mais margem de manobra para aquilo que é outra coisa que a Europa supostamente quer fazer, que é aumentar em absoluto o investimento em defesa, coletivamente. E segundo, permitiria com mais facilidade que nós conseguíssemos entrever a médio prazo um cenário em que uma fragata, por exemplo, pudesse hoje ser usada pela Armada Espanhola e daí a 6 meses ser emprestada pela Armada, não é emprestada, é ser passada pela Armada Espanhola à Marinha Francesa, porque é a vez deles de usarem a fragata. É dizer,
Também é verdade que em Madrid não. Em Milão, os dois grandes clubes da cidade jogam no mesmo estádio. Ora, aqui em Portugal, nós conseguimos ter em Lisboa a distância entre o estádio do Sporting e o estádio do Benfica em linha reta é capaz de ser para aí meio quilómetro. E no Porto ninguém imagina o Boa Vista a ir jogar às Antas. Ora, se nós aqui temos dificuldade, é um exemplo, é uma alegoria para explicar que quando chega a coisas onde há uma ligação de pertença, é muito difícil chegar aí. E o problema na Europa é que nós não somos os Estados Unidos. Quando se pergunta a alguém dos Estados Unidos de onde é que ele primeiro diz que é dos Estados Unidos e depois se perguntarmos de que parte, ele lá nos diz que é do estado da Califórnia. Um europeu não responde assim, responde ao contrário. De onde és? De França. França, tudo bem, toda a gente conhece. Se dissermos de Portugal, ou é alguém que percebe de futebol e diz Cristiano Ronaldo e sabe quem nós somos, ou é alguém que não percebe nada de futebol e pergunta onde fica Portugal. E aí nós somos capazes de dizer na Europa. Na Europa, não é na União Europeia. Ainda não é isso, porque a União Europeia não é a Europa e vice-versa. E, portanto, eu diria que nós estamos culturalmente muito longe. E num país, que é Portugal, onde eu não consigo, não é eu pessoalmente, enfim, não é a minha responsabilidade, graças a Deus, mas onde nós não conseguimos convencer o Exército e a Marinha a partilharem meios, onde nós temos uma GNR a comprar lanchas para fiscalizar e uma Marinha a comprar lanchas para fiscalizar, estarmos agora a exigir à Europa que consiga, em grande, para equipamentos que são intimamente ligados à capacidade de defender a soberania de cada um. E as nossas soberanias ainda são separadas. Cada um de nós é um Estado soberano. Estarmos a pedir isso quando nós aqui dentro de casa não conseguimos coisas muito mais simples, eu acho que é capaz de ser ambição a mais. Acho que o Fundo Europeu de Defesa é a assunção por parte da Comissão de que o caminho até lá vai ser longo, mas é possível. Porque se nós desenvolvermos o mesmo equipamento e cada um comprar os seus, mas eles são iguais, se um dia um país europeu estiver aflito com uma situação e disser ao país do lado empresta-me aí uma das fragatas que é igual às minhas, porque as minhas tripulações sabem operá-las, porque eu estou aflito ali com uma coisa, eu acredito que isto possa acontecer. Mas primeiro é preciso que elas sejam exatamente iguais. Porque se não forem iguais, não é possível fazer isto. E nós fazemos isto na Europa, por exemplo, com o combate a incêndios, em que os Estados europeus fazem pool e quando há disponibilidade, notem, quando há disponibilidade, os Estados europeus emprestam helicópteros e aviões de combate aos incêndios uns aos outros. Aliás, nós já aqui tivemos e também já foram nossos, para a Espanha, para a Grécia, para a Itália, e portanto, talvez sim um dia, não me parece que seja durante os próximos 10, 15 anos, e acho que já passei o tempo, peço desculpa de não ter sido mais rigoroso na gestão do tempo. Muito obrigado desde já, imaginando que me vão despachar. Se houver mais alguma questão, eu por mim estou disponível há mais uns minutos, não tem problema. Deixo nas mãos da moderação. Por acaso existe aqui mais uma pergunta Então, Rodrigues, não é? Se a nossa moderadora permitir um prolongamento, por mim podemos ir a prolongamento. Muito bem, se o senhor professor tem disponibilidade, então passo a ler esta pergunta. Portugal não está a tentar essa rotatividade com o projeto Mar Aberto? Sim e não. Porquê? Sim, porque nós estamos a tentar envolver outros países nas missões do Mar Aberto, mas por enquanto cada país leva o seu equipamento. Ou seja, nós não, com os outros países europeus, onde nós estamos a fazer alguma integração de capacidade de operação de meios com outros países, é com os próprios países destinatários da operação Mar Seguro. Portanto, vamos separar aqui os dois lados, não é? Quem opera meios no âmbito da operação Mar Seguro em benefício de países que não têm ainda a capacidade deles próprios gerarem essa segurança, embora seja objetivo desses países, e nós também estamos a fornecer, que a prazo venham a tê-lo. Esses sim, nós temos feito muita formação conjunta usando meios que são os nossos.
Agora, quando Portugal, por exemplo, é substituído, digamos assim, numa missão de vigilância por um navio francês, é mesmo assim, o navio português volta para trás e vai um francês. E, portanto, não há um navio que esteja lá e que agora tem uma guarnição portuguesa e daqui a uns meses tem uma guarnição francesa. Ainda não estamos aí. Talvez um dia venhamos a estar, até porque neste momento, se uma tripulação francesa entrar a bordo de um navio da Marinha Portuguesa, não sabe operá-lo, pura e simplesmente, porque cada marinha faz uma customização dos navios que resulta das missões que lhes estão confiadas, da sua tradição particular, da sua doutrina particular, etc., etc., que levam que isso depois se reflita em equipamentos que não são diretamente comparáveis. Ao fim de 3 ou 4 semanas de convívio, já seguramente um francês conseguiria orientar, mas se lhe dermos só, isto não é um carro, não basta dar-lhe as chaves da embarcação e dizer-lhe vai lá operar o navio da Marinha Portuguesa. Não estamos aí e não me parece que os Estados europeus estejam preparados para, numa área tão próxima do âmago da soberania e num projeto europeu onde as transferências de soberania são bastante expressivas já em tantas outras áreas, esta é uma área que eu julgo que vai ser a última, se não das últimas. É entre a defesa e a parte fiscal. Anda ali a par e passo o quanto os Estados têm dificuldade em abdicar da sua soberania nestas áreas mais... porque a capacidade de cobrar impostos é uma questão de sobrevivência do Estado enquanto Estado, para se financiar nas suas despesas, e a defesa é obviamente o garante da integridade do país, é o garante da nação, é o garante da nossa independência enquanto Estado soberano, e partilhar isso enfim, é um nível, eu diria que é um nível de intimidade para que a Europa ainda não está preparada. Jantar fora, tudo bem, viver juntos é um pouco cedo, e é aqui que estamos, fundamentalmente. Senhora moderadora, diga-me, temos mais alguma questão? Muito obrigada, Sra. Professora, pela sua disponibilidade e por ter respondido. Pergunta então a todos os presentes se têm mais alguma questão a colocar. Eu dava aqui a palavra à Joana, que acho que ela tem uma questão para colocar. Desculpa, Jéssica, ter interrompido, mas a Joana não estava a ouvir. Sim, verdade, eu tenho uma questão, não é minha, Força. mas eu ia escrevê-la no bate-papo, mas vou lê-la, acho que será melhor. De que forma é que exemplos de sucesso como o sistema de fardamento do soldado, que reunir o exército, centros de investigação, universidades e empresas no mesmo projeto pode ser motivador para novas joint ventures desta natureza? Está a Defesa Nacional, nomeadamente a IDD, capacitada para as apoiar? Esta é a questão. Estamos capacitados para as saudar, para as apoiar e para as liderar quando não há mais ninguém para o fazer. Nós não temos uma visão estatizante. Se a iniciativa tiver uma liderança, ótimo, nós apoiamos, se nos chamarem, para o que nos chamarem. O exemplo que deu, eu posso lhe dar talvez, acho que as ações valem muito mais que as palavras. No último ano e meio nós desenvolvemos parcerias para a inovação com os 3 ramos das Forças Armadas no âmbito de uma coisa chamada Digital Innovation Hub, que é o Defense for Tech. Vocês ainda não ouviram falar do Defense for Tech, porque o Defense for Tech está à espera da autorização para ser anunciado, porque vai ter financiamento europeu, não do Fundo Europeu de Defesa, mas vai ter financiamento europeu, porque é um hub de inovação digital. Quem é que está nesse hub de inovação digital? Está a IDD, que liderou esse processo, estão os ramos das Forças Armadas, está o ENCFA, estão 6 universidades portuguesas, e isto foi feito em pandemia. Segunda coisa, já vos falei da Escola de Formação da NATO. Reativámos um projeto antigo que estava um pouco parado, em que ligamos as empresas aos ramos, porque nesta área dos equipamentos e tecnologias militares, poder dizer que que o meu equipamento ou que a minha tecnologia foi testada por militares é, do ponto de vista de mercado, um selo de qualidade que não tem paralelo.
e estes protocolos estão a ser reativados, quer com o Exército, quer com a Marinha, quer com a Força Aérea. Terceiro exemplo, a Marinha vinha desenvolvendo um centro de experimentação de novas tecnologias na Escola de Fuzileiros, em Troia. Esse projeto, por iniciativa da própria Marinha e com o nosso apoio, foi sendo alargado e vai provavelmente, eu peço-vos que mantenham esta informação, porque ao contrário do Defence for Tech, já está aprovado, só não está publicado, este nós ainda não temos autorização, mas é minha convicção que o país vai criar, para fomentar no geral a inovação, uma coisa chamada zonas livres tecnológicas, que no fundo são espaços geográficos, mas também espaços de por exemplo, espectro radioelétrico, etc., em que se, em articulação com a ANACOM, com a ANAC, com a Agência Portuguesa do Ambiente, criamos uma zona em que se podem experimentar novas tecnologias disruptivas. Eu não vou experimentar um rádio com encriptação quântica ali para o pé do aeroporto de Lisboa, ainda faço cair um avião. E, portanto, estas zonas livres tecnológicas vão ser absolutamente decisivas para a inovação. E eu estou muito convencido que, tal como aconteceu com os hubs de inovação digital, em que nós, Defesa, fomos na primeira leva de aprovações, portanto, foram aprovados 7 em 20 e tal candidaturas, um dos quais na área da economia e defesa. Também temos grandes empresas internacionais no Defence for Tech, já agora. Estou convencido que o que nasceu como centro de experimentação, que primeiro era só da Marinha, depois, com grande visão de conjunto, a Marinha começou a disponibilizar a algumas empresas que foram pedindo e aos outros ramos que de vez em quando diziam: podemos ir aí experimentar isto, aquilo. Vamos formalizar isto, vamos lhe dar um corpo e um quadro normativo. E, por exemplo, aqui o que a Portugal Defence está a fazer é a parte mais fácil, que é pegar no trabalho histórico da Marinha, pegar na articulação que já existia com os ramos, aprofundar a ligação às empresas e ser o interlocutor perante as entidades que têm que autorizar a zona livre tecnológica. E estou muito, muito, muito convicto que vamos ser o primeiro setor económico a conseguir ter uma zona livre tecnológica, que, ao contrário do que o nome indica, não é uma zona onde não há regras. O que há é um conjunto de levantamento de restrições controlado, que posso dizer-vos, por exemplo, que em setembro decorreu um exercício muito grande da NATO, exatamente na zona de Troia, em que entraram alguns equipamentos que não tinham certificação, e a ANACOM, como é que se resolveu? Muito à portuguesa, a ANACOM veio para Troia connosco, e na altura, num momento, se havia um drone que estava a interferir com um navio que se estava a dirigir pacatamente para o Porto de Setúbal para descarregar uns contentores, a ANACOM ali, num momento, resolvia o problema, mudava a frequência para que o outro pudesse funcionar normalmente. Numa zona livre tecnológica, deixamos de ter que lidar com estas soluções à portuguesa de desenrasca, não é? E passamos a ter um envelope, que é um envelope de radiocomunicações, de telecomunicações, que é um envelope de utilização de espaço aéreo, que é um envelope de utilização de espaço marítimo, que é um envelope de utilização de espaço terrestre. E Troia, deste ponto de vista, é uma localização fantástica, porque se eu quiser experimentar meios aéreos, tenho relativa disponibilidade de espaço aéreo, não é aqui em cima de Lisboa, por exemplo. Do ponto de vista naval é fantástico, tem rio, tem mar, tem profundidades enormes se eu quiser testar um drone submarino, mas também tem pequenas profundidades se eu quiser testar, por exemplo, um drone que faz vigilância portuária, e que por natureza não é para operar em grandes profundidades. Portanto, a heterogeneidade geográfica é um dos pontos fortes, e o facto de já estarmos na prática a funcionar muitas vezes ali como uma proto-zona livre tecnológica, só não éramos formalmente. E, portanto, estes são exemplos concretos que me fazem ter esperança de que consigamos cumprir essa missão. E é para isso que cá estamos todos os dias a trabalhar,
mesmo durante a pandemia, conseguimos, por exemplo, o Hub de Inovação Digital, como conseguem imaginar, é muito difícil montar um consórcio que tem empresas, que tem universidades, que tem os ramos das Forças Armadas, em Zooms, só Zooms, não havia reuniões presenciais, chegámos a ser 50, 60 pessoas em janelas de Zoom, com muito boa vontade, e há aqui uma mudança cultural que eu acho que devo assinalar, que é a enorme abertura das Forças Armadas a expandirem o seu conhecimento, que é imenso, que é o conhecimento de quem no dia-a-dia opera, quem no dia-a-dia e que sabe exatamente o que é que precisa, e partilharem isto com as empresas, a tempo delas desenvolverem soluções, porque historicamente o que acontecia em Portugal era, quando era sinalizada a necessidade, era para amanhã. Ora, para amanhã vamos ter que ir comprar ao estrangeiro a alguém que há 5 anos atrás está a começar a desenvolver esta tecnologia. E esta abertura das Forças Armadas, porque isto também implica assumir que falta qualquer coisa, que há uma zona que não está tão reforçada quanto gostaríamos. E, tanto historicamente, as Forças Armadas não partilhavam, era informação que era guardada ali junto ao peito. Hoje em dia há mais abertura e há uma compreensão de que, se não partilharmos isto, não conseguimos desenvolver cá as tecnologias e às vezes andamos a comprar fora o que deveríamos produzir cá. Espero ter respondido à sua pergunta. Muito obrigada, Sr. Professor. Ora é essa, obrigado foi tudo aquilo que eu estava à espera, muito obrigado pelo convite, disponham sempre, eu só, se não puder, é que não estarei convosco noutra ocasião em que vos faça sentido. Muito bem, ficamos com essa disponibilidade da sua parte, certamente que vamos voltar a estabelecer contacto para novos fóruns de debate. Agradeço também a todos os participantes que estiveram nesta sessão. Dizer-vos que a Eurodefense Jovem vai continuar a apostar nestas iniciativas, tertúlias serão lançadas mais em breve. Fiquem atentos, por favor, às nossas redes sociais, que é por aí que serão apresentadas para se poderem inscrever. Quanto a esta sessão, tal como todas as outras que tivemos até hoje, serão gravadas e disponibilizadas no YouTube, cujo o anúncio depois será também publicado nas redes sociais para que todos possam recordar este momento enriquecedor que aqui tivemos. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, muito boa noite a todos.